Amém? Deus abençoe em Cristo. Pegue a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Capítulo é o capítulo de número 15. Nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. A palavra de Deus nos diz assim, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós vamos neste momento orar por aqueles que precisam da nossa intercessão. Vamos colocar diante de Deus o nosso irmão Sérgio Chagas, está enfermo. Vamos pedir que o Senhor restaure sua saúde. Ele que é o líder da nossa equipe de transmissão, é o que trabalha sempre aqui, para que Deus dê saúde a ele. Também orando pela irmã Maria Aparecida, supervisora do círculo de oração do campo, e que está enferma, e orando pela outra Maria Aparecida, essa esposa do irmão Valdemar, que segue em tratamento, tá bom? Segue em tratamento de saúde. Também nós vamos orar, é conhecido da igreja, congregou muitos anos aqui, saindo recentemente, orando a pedido para a irmã Osana, esposa do pastor Raimundo Brito. O tratamento em Porto Velho trouxe uma certa dificuldade, a família está se deslocando para São Paulo, para o tratamento da nossa irmã, e eu quero que você esteja em oração, para que Deus traga saúde a esta serva de Deus. Tá bom? Pedido do próprio pastor Brito, nós vamos estar orando, clamando aos céus. O nosso Deus é o Deus que sara. O nosso Deus é o Deus que cura. Nós cremos nisto. E nós vamos orar neste momento. Vamos chamar aqui presbítero irmão Honorato, por gentileza. Venha orar. Por Jesus Cristo. Uma vez mais, Senhor Deus, aqui nós estamos na Tua casa e na Tua presença, e nesta grande oportunidade queremos orar e apresentar em Tuas mãos, Pai, os Teus filhos que estão precisando de Ti neste momento, os Teus filhos que estão aguardando, esperando do Senhor uma resposta, os Teus filhos que estão aguardando, esperando do Senhor uma solução para seus problemas, seja ele que área for, Pai, porque é assim que cremos, é assim que nós confiamos pela Tua palavra. Pai, entra com providência, Pai, agora nesse exato momento, Pai, cuida de cada um dos Teus filhos que estão esperando o Teu socorro. Às vezes as lutas é grande, o desespero
chega, mas nós temos, Pai, o Senhor conosco, e é assim que cremos, ainda, Pai, que as coisas parecem insolúveis, impossível de se resolver, o Senhor está presente para nos abençoar, para nos ajudar, Pai. Abençoa nesta noite, Pai, os teus filhos que estão presentes aqui, aqueles que não poderão chegar, que não poderão estar presentes, mas estão em casa, Pai, nos assistindo, vendo o que o Senhor está fazendo, realizando neste momento na tua casa. Abençoa, Pai, poderosamente os teus filhos, a tua igreja, em uma forma especial. É o meu pedido, a minha oração, em o nome do Pai, e do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós estamos já algumas semanas e seguiremos por mais outras semanas arrumando a bagunça da nossa vida. E hoje nós vamos, nesta palavra toda especial, arrumar a bagunça gerada pela perca de valores. Os valores que em algum momento da nossa caminhada nós perdemos, nós deixamos de lado. Nós vamos usar esta parábola que acabei de ler, como a base da nossa reflexão esta noite. E nós vamos nos ater exatamente a esses 3 versículos para construirmos um pensamento que vai nos ajudar a recuperar, não apenas a arrumar a bagunça, mas a recuperar valores que se perderam, valores que perdemos. A escola bíblica dominical desse trimestre está nos ajudando com a reconquista de valores, nos ajudando a entender as sutilezas do nosso adversário para roubar princípios e valores que são atrelados à nossa fé cristã em nossa caminhada. E hoje nós vamos construindo, dentro deste pensamento, aquilo que certamente servirá de bênção e de edificação para as nossas vidas, nesse culto de doutrina a que nos reunimos. A parábola está entre as parábolas mais conhecidas das Sagradas Escrituras. Ela faz parte de um conjunto de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido ou dos filhos perdidos, mais identificada como a parábola do filho pródigo. Todas essas 3 parábolas ocupam o capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, a ponto desse capítulo ser conhecido como o capítulo das coisas perdidas. As parábolas, elas estão intrinsecamente ligadas umas às outras, a ponto de alguns exegetas não fazerem a divisão entre uma e outra, mas considerarem as 3 como sendo uma única parábola, e para ela dão o título de parábola das coisas perdidas. Nós vamos nos ocupar nas dracmas, nos versículos 8, 9 e 10. A dracma era uma antiga moeda grega de prata que pesava 34 gramas. Era uma moeda
que tinha quase o mesmo valor que o denário romano. Portanto, uma dracma ou um denário pagava o dia de um trabalhador braçal. Algumas pessoas sugerem que uma mulher receberia meia dracma por dia de trabalho, até porque na sociedade machista do Oriente Médio, a mulher era um produto do homem, um objeto para o cumprimento dos desejos masculinos. No texto, a mulher ela é vista como uma pessoa bastante pobre. Ela é provavelmente, nesse texto, uma mulher comum, com a qual nos encontraríamos em uma vila da Galileia naquele tempo. O duplo dracma, que aparece na Bíblia como didracma, é a mesma coisa que a metade de um ciclo, dois dos quais formavam o estarte de que se fala em Mateus capítulo 17, 27. Portanto, um estarte valeria exatamente o equivalente a 8 dracmas. Naquela época também de Jesus, com uma dracma comprava-se uma ovelha. Joel Green vai observar que esta mulher descrita certamente é uma camponesa pobre, e as 10 moedas de prata eram correspondentes à poupança da família. Já algumas outras fontes vão sugerir que 10 dracmas compunham o presente da moça quando completava 15 anos de idade, recebia um saquitel das mãos do pai com 10 dracmas dentro dele. Outros sugerem que as 10 dracmas eram um presente de casamento, simbolizando o anel de noivado, e para as casadas era a grinalda, enfeitada com 10 dracmas, simbolizando a sua fidelidade. Há outros estudiosos que sugerem que as mulheres daquela época usavam acima das sobrancelhas uma tiara que era chamada de semede, e que era feita de moedas que por si mesmas tinham pouco valor. Era uma moeda que tinha gravada ali a imagem da autoridade. Essa tiara significava um compromisso de noivado ou um compromisso de casamento. Mas todas estas últimas especulações dos estudiosos não têm muita fundamentação. A fundamentação mais provável é que a mulher era uma mulher comum, provavelmente uma viúva camponesa, que estava com 10 dracmas de 10 diárias de serviço, ou de 20 diárias de serviço, considerando que a mulher ganhava meia dracma por dia, e que aquilo eram as reservas financeiras para que ela pudesse sobreviver. As casas eram tipicamente pequenas e tinham janelas, e se tivessem janelas, estas eram pequenas, de forma que a iluminação era muito deficiente no interior da casa. O chão normalmente era feito de terra batido ou de pedra. Próximo a Cafarnaum, que é onde foi que Jesus contou esta parábola, existe uma pedra chamada pedra de basalto, que é muito abundante, e que esse tipo de pedra era utilizado para a construção do piso de algumas construções,
E é muito provável que a casa que Jesus se menciona nesse texto tivesse a sua estrutura de pedra de basalto. As 10 dracmas, evidentemente, representam, como já disse, toda a posse daquela mulher. Remetem mais uma vez à vida de pessoas pobres. Nada se diz a respeito de como essa mulher conseguiu essas dracmas. Contudo, se visualizarmos a situação das mulheres casadas ou mulheres vivendo sozinhas, viúvas naquela época, a suposição é que se tenha ganho através de diária de serviço. As mulheres casadas, da maioria pobre da população, já naquela época ajudavam na complementação da renda. Assim, o denário perdido, ou a dracma perdida, é parte do recurso estritamente necessário para o pão diário daquela casa. Essa mulher necessita do dinheiro bem mais do que o pastor da parábola anterior necessita da 100ª ovelha para sobreviver. Eu vou repetir: esta mulher necessita da moeda, do dinheiro que se perdeu, bem mais do que o pastor da parábola anterior necessita da 100ª ovelha para sobreviver. Isto posto, preciso dizer-lhe que a pós-modernidade impõe-nos desafios múltiplos, entre os quais se destaca a inusitada perca dos valores morais, éticos e bíblicos. Não é segredo de ninguém dentro desta casa de oração que a nossa fé tem sido aviltada, assaltada. Eu usaria até um termo um pouco mais pesado, estuprada por meio da infiltração de Satanás em nosso meio, que de maneira sutil distorce a palavra e rouba-nos a essência, os valores, e nos faz viver apenas de lembranças daquilo que um dia foi, que já não é mais, e falta-nos a vontade de correr atrás, de recuperar. Na grande guerra de Troia, quando gregos e troianos entraram em guerra por conta do rapto da princesa Helena de Troia, uma guerra que durou aproximadamente 10 anos, entre 1300 e 1200 antes de Cristo, e que até a guerra vai terminar após a execução do grande plano de um grande guerreiro por nome de Odisseu. A ideia de Odisseu foi que os gregos presenteassem os troianos com um cavalo de madeira gigantesco, e que disseram aos inimigos, os gregos que estavam desistindo da guerra, e que o cavalo era um presente de paz. Os troianos aceitaram, deixaram o enorme presente ser conduzido para dentro de seus muros protetores, e após uma noite de muita comemoração para celebrar a paz, os troianos foram dormir exaustos. Nesse momento, abriram-se portas do cavalo de madeira e saíram centenas de soldados gregos que estavam ali dentro, e estes abriram as portas da cidade para que o exército grego restante entrasse e atacassem a cidade de Troia até a sua destruição. Esta invasão ficou comumente conhecido como a invasão do cavalo de Troia, e disse exatamente aqui e acolá, quando se tem alguma coisa suspeita de perca de alguma coisa, que permitimos a infiltração de um cavalo de Troia, de um presente que não é presente. Por isso se diz o conceito de presente de grego, presente que não é presente,
É um cavalo de Troia que vem para roubar aquilo que possuímos. Temo que a igreja do Senhor Jesus, na presente época, tem aceitado de presente alguns cavalos de Troia, que estão minando, roubando, destruindo, surrupiando os nossos valores, fazendo com que o nosso avanço seja minguado, que a nossa evangelização seja enfraquecida, que o nosso crescimento seja lento e débil, que a nossos cultos sejam mornos, eu diria que até frios, em alguns lugares até mortos, que não tenhamos mais vontade de recebermos o batismo com o Espírito Santo e buscar os dons espirituais. Aqui e acolá, os cavalos de Troia do inimigo têm destruído, surrupiado, tomado os nossos valores e levado embora lamentavelmente. Quando nós olhamos para os tempos em que vivemos, nós vamos perceber que os tempos em que vivemos têm por característica o fato de que os princípios se tornaram líquidos. Zygmunt Bauman, um grande sociólogo polonês, vai dizer para a gente que ele trabalha, a teoria da sociedade líquida, relacionamentos líquidos, amores líquidos, nada mais é concreto, tudo é líquido, tudo se esvai, tudo se termina, amizades não duram para sempre, relacionamentos não duram para sempre, casamentos não duram para sempre, membresia numa igreja não perdura para sempre, tudo é líquido, os princípios se dissolvem com liquidez total. Se olharmos ainda para os tempos em que vivemos, nós vemos a distorção dos valores. O que era valor há alguns anos atrás, hoje já não é bem assim. O que era apreciado há alguns anos atrás, hoje está em depreciação. Nós não valorizamos mais o que é de fato valorizado pela palavra. Na maioria das vezes, os valores estão sendo distorcidos. Aceita-se tudo para que a igreja permaneça cheia. Aceita-se tudo para que os cultos continuem sendo bem frequentados. Aceita-se de qualquer tipo de pessoa no púlpito, conquanto que a pessoa que se vem ao púlpito traga a multidão para o culto. Então não me importa de quantos casamentos ela veio, quantos filhos fora do casamento tem, e tampouco me importa qual é a vida moral do indivíduo. Se enche a igreja, deixa pregar, deixa cantar, deixa dirigir, deixa pastorear. Afinal de contas, os valores estão sendo distorcidos. Essa época em que nós estamos vivendo é uma época de estrelismo e de aparência. Prega bem, mas é só aparência, não tem vida no altar. Canta bem, mas é só aparência, não tem vida no altar. É uma grande pessoa, cheia de carisma, cheia de afeto, cheia de abraços, cheio de amor, mas não tem caráter, é trapaceiro,
é namorador sem vergonha, é velhaco, não paga as suas contas, está com o nome mais sujo na praça do que pau de galinheiro. Mas aí a gente vai exatamente em nome do estrelismo e da aparência, permitindo que os cavalos de Troia roubem os nossos valores, e por causa disso perdemos a nossa identidade como igreja de Cristo, pura, santa e sem mácula, que está sendo preparada pelo Espírito Santo para subir como uma noiva ataviada para o seu esposo, escondido na cruz de Cristo. Eu quero rogar que o sangue de Jesus Cristo nos cubra, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique. Se você concorda com isso, levante a sua mão para adorar a Jesus Cristo nesta noite. O tempo em que vivemos vai se perdendo, vai se consumindo os valores. E quais são os perigos, pastor, desses tempos pós-modernos que roubam os nossos valores? Permitam-me apresentar-lhe alguns. Nós sofremos com os perigos, o perigo das inovações e dos modismos religiosos. Muita inovação, muita manifestação verdadeira de Deus trocado por, estou todo arrepiado, muita coisa sendo trocada em nome de modismo. É rosa ungida para levar para casa, é fronha de travesseiro ungida para colocar lá no quarto para segurar casamento, é lâmpada ungida que se consagra para iluminar a casa e afastar maus espíritos, é óleo da unção sendo vendida para gente que não tem autoridade bíblica, mas que leva para casa para ungir pessoas, enquanto a Bíblia diz que o doente é ungido pelo presbítero da igreja. Se não for, não se atreva, é pecado, você não tem autoridade para isso. Mas as inovações e os modismos vão surgindo para todo lado e vão roubando os nossos valores. A Bíblia vai falar de um outro perigo, que é o perigo do secularismo, que implica no modo em como vivemos, no modo em como agimos. E por causa do modo em que vivemos e do modo como agimos, nós nos acomodamos ao padrão do mundo, e já não há mais diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, porque estamos nos acomodando ao padrão do mundo. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12 e no versículo de número 2, vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia vai falar do perigo do consumismo e consequentemente do materialismo. Eu disse alguns dias atrás que nesta época em que vivemos, compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não conhecemos. Um consumismo desenfreado, como se a alegria estivesse nestas coisas. A Bíblia vai falar do perigo do relativismo, onde só é pecado dependendo do meu ponto de vista. Tudo é relativo, tudo é colocado sobre a perspectiva da experiência de cada um. Como juízes, cada um faz o que bem interpreta no seu coração como correto.
é relativo. E aí, nessa linguagem nova, o que é pecado para você não é para mim. Ora, senhoras e senhores, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que é pecado para João, é pecado para José, também é pecado para Maria e também é pecado para Benedita. Tudo é pecado, não há relativismo. Há um outro perigo, que é o perigo do pragmatismo. O que é o pragmatismo? Para que a gente não se perca em teorias filosóficas esta noite, permitam-me resumir numa única sentença, muito simples, porém sem ser simplista. O pragmático é aquele que faz o que dá certo, ao invés de fazer o que é certo. Não é certo fazer, não é certo colar na prova, mas dá certo se a professora não pegar. Não é certo pegar uma nota de R$100 e dar para o guarda quando sou parado por uma blitz na rodovia, mas tem hora que dá certo. Não é certo mentir na declaração no imposto de renda, mas dá certo. Não é certo trabalhar com funcionários sem registro e pedir na hora da fiscalização para eles mentirem, mas dá certo. E a gente vai fazendo como que dá certo, ao invés de fazer o que é certo. Nossos valores estão indo aviltados. Esta é uma época de individualismo, de ecocentrismo, de liberalismo teológico, de frouxidão moral, de esvaziamento de poder. O perigo do afrouxamento doutrinário. Nós agora temos que estar ensinando, pastor, no alto dos 111 anos da igreja, tem que ensinar crente, depois de 111 anos de Assembleia de Deus, se é pecado isto ou se é pecado aquilo, como se o crente criado aqui dentro da Assembleia de Deus não soubesse como andar como crente, como membro da igreja e como assembleiano, porque há um afrouxamento doutrinário sem precedentes, e com isso os nossos valores vão se indo, valores doutrinários vão se perdendo, valores morais vão indo de água abaixo, valores espirituais. Qual foi o último culto que participamos e que Deus levantou um profeta para dizer assim diz o Senhor? Quando alguém se manifesta em cânticos espirituais, mais de 80% da igreja se assusta, porque nós estamos perdendo os nossos valores. Quando uma profecia se manifesta na igreja, alguém arregala o olho assustado, como se algo anormal estivesse acontecendo. Sabe por quê? Porque os valores estão indo embora. Mas queira Satanás ou não, em nome de Jesus Cristo, ele está repreendido esta noite. E na Assembleia de Deus em Cacoal, nós vamos recuperar os nossos valores. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Jesus. Você pode levantar a sua mão e adorar a Jesus Cristo como consequência desta perca de valores. Os dons espirituais estão ausentes. Os dons espirituais, como disse há pouco, desapareceram. Profecias, manifestação dos dons de sabedoria, de palavra do conhecimento, de dom de línguas. Alguém salta em línguas na igreja, todo mundo entende que aquelas línguas têm uma mensagem, mas cadê a interpretação das mesmas? Cadê o discernimento de espíritos? Os dons de curar, o dom da revelação, da autoridade de Deus. Quando cai alguém possesso na igreja, é 99% fugindo e de longe dizendo: o sangue de Jesus tem poder, e se afastando do possesso, porque ninguém tem mais fervor espirituais. Os valores foram embora e o que ficou foi bagunça, foi frieza, foi mornidão espiritual. Mas
mas nesta noite o pavio que está fumegando vai pegar fogo outra vez, para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Se você recebe essa palavra, oh aleluia, 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 aleluia. Por causa da perca de valores, há uma ausência de compromisso bíblico, de leitura da palavra, de devoção à palavra, de frequentar o culto de doutrina, de estar na escola bíblica dominical, recebendo o ensinamento da palavra do Senhor, de ler a palavra, de comer a palavra e de se comprometer à palavra. Na verdade, a gente só está usando a palavra para que, quando a palavra concorda com o nosso ponto de vista, quando a palavra concorda com aquilo que eu acho que é certo, então sim eu aceito. Mas se não, eu nem leio esse texto, eu faço de conta que ele não existe, porque isso aqui é muito relativo. Isso aqui a gente tem que ver o contexto hermenêutico, a gente tem que fazer a exegese contextual, a gente tem que descobrir as coisas. Oh, que saudade de quando a gente não conhecia nada de hermenêutica e de exegese, mas a gente conhecia a Bíblia, a gente amava a Bíblia, e a gente se debruçava na Bíblia, e a gente lia a palavra, e a gente era doutrinado pela palavra, e vivia pelo poder da palavra. Tem alguém que está me entendendo aqui esta noite? Por gentileza, oh glória, há uma valorização, sim, por causa da perca de valores, há uma valorização da forma ao invés do conteúdo, há uma valorização da performance. Canta bem, então está valendo. Prega bem, então está valendo. Faz a gente ter umas lágrimas caindo pelo rosto e nos faz sentir vontade de voltar, e a gente se sente bem, então está valendo. Um dos grandes teólogos do século XX disse que o maior pecado da igreja moderna não é o adultério. O maior pecado da igreja moderna não tem sido os pecados de ordem sexual, mas sim o pecado de não pregar a verdade, de não falar a verdade, de maneira que o pecador está cheio no culto, e ele senta-se à vontade nos bancos ao domingo à noite, sente-se muito confortável, porque a palavra é só uma massagem no ego, e não há transformação de vida, porque nós estamos valorizando a performance ao invés do conteúdo, uma vez que valores foram perdidos, e por causa disso já não há mais identidade. E o que é pior, existe uma profanação do sagrado. Há uma profanação do sagrado. Estamos profanando aquilo que é sagrado. Estamos desprezando aquilo que Deus santificou. Estamos tratando com desdém aquilo que Deus disse que era para valorizarmos. Em Ezequiel 44:23, há uma exortação para que nós separemos o precioso do vil, o santo do profano. E Jeremias no capítulo 15, versículos 19 e 21, há um clamor aos pregadores e ensinadores da casa do Senhor, quando o profeta diz: a meu povo deverão ensinar a separar o santo do profano, o precioso do vil, e a ser minha boca. Que negócio é esse de eu ir para o motel
motel com a minha esposa e chegar lá e querer orar, dizendo que vou santificar o ambiente. Ora, você está profanando o casamento que é sagrado. Que negócio é esse que dentro de 4 paredes, quando eu estou na intimidade com a minha esposa, tudo é possível? Que negócio é esse? A Bíblia fala do leito sem mácula. Para de profanar aquilo que é sagrado. Que negócio é esse de o tempo todo na igreja tá parecendo que está numa sala de cinema, mascando chiclete, tocando zap com quem não veio, conversando? Para com essa profanação do sagrado. O ambiente aqui é santo, o ambiente aqui é santo, e a palavra de Deus ainda é esta: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus para adorar. Inclina os teus ouvidos para ouvir. Quem está recebendo a palavra aqui esta noite? Quem está recebendo a palavra? Quem está recebendo? Eu estou sentindo Deus presente na casa. Eu estou sentindo Deus presente na casa. Eu estou sentindo Deus presente na casa. Oh glória! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Que negócio é esse? Da mesma boca que canta aqui, fala palavrão lá em casa. Que negócio é esse? Da mesma boca que fala línguas estranhas quando está aqui no ambiente do sagrado, está mentindo lá no comércio, está enganando lá na vida comercial, na vida secular. Que negócio é esse dos olhos que se erguem aqui dizendo: eu nasci para te adorar, Senhor, mas não pode ver uma mulher bonita que já está entortando o pescoço? Que negócio é esse? Ora, para com essa profanação do sagrado. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. E a Bíblia diz que todo o vosso espírito, alma e corpo se guarde em santificação para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra aqui esta noite pode adorar a Jesus, pode louvar o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor, como que a gente vai fazer para arrumar essa bagunça? Como que a gente vai fazer para resgatar os valores tidos? A mulher tinha 10 dracmas, e o texto sugere que ao ver perdida uma dracma, primeiro, acendeu a candeia; segundo, varreu a casa; e terceiro, buscou com diligência. O segredo é simples, mas é profético. O segredo é simples, mas é verdadeiro. O segredo é simples, mas é eficaz. O remédio é caseiro mesmo, mas pode colocar na ferida que vai dar certo. O que é que eu faço, pastor, para recuperar os valores perdidos? Acende a candeia. O que significa acender a candeia, pastor? Ora, acender a candeia é exatamente um retorno à palavra, levando em consideração que as casas orientais não tinham janelas no quarto, então precisava de candeia mesmo que fosse de dia. Esse acender a candeia é um retorno à palavra, à palavra, à palavra. Precisamos da palavra, precisamos nos alimentar da palavra, precisamos comer da palavra, precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos nos debruçar na palavra, precisamos estar cientes da palavra e nos comermos da palavra, para que ela fique impregnada no nosso coração. Como disse o salmista: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Leia a palavra,
saia do Zap, leia a palavra. Para de maratonar séries na Netflix, leia a palavra. Para de ficar até altas horas da noite acordado em sites pornográficos, leia a palavra. Leia a palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra levanta, a palavra sara, a palavra edifica, a palavra renova, a palavra restaura, a palavra batiza com o Espírito Santo, a palavra manifesta dons espirituais, a palavra santifica a igreja, a palavra prepara o crente para o arrebatamento. Quem recebe o poder da palavra essa noite aqui, acende a candeia, acende a candeia. Gosto do que diz o Salmo 119 e o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Me empreste, me alcance aqui, deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Isto, é claro que vocês não vão ver com clareza neste momento, mas eu acabei de ligar a lanterna do meu celular. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se eu colocar a lanterna do meu celular só para os meus pés, ela está iluminando o meu pé. Não, o meu pé. Se eu estou iluminando apenas o meu pé, eu estou dizendo que eu estou iluminando aqui, agora. Lâmpada para os meus pés. Mas se eu usar a lanterna do meu celular só para os pés, eu não tenho lâmpada para o meu caminho. Se eu colocar a lâmpada para o meu caminho, falta lâmpada para os meus pés. A lâmpada para o caminho fala do futuro, fala do amanhã, fala da direção. Luz para os meus pés fala da preparação para o aqui e agora. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Pronto para o hoje, pronto para o agora. A palavra tem resposta para o hoje, tem direção para o agora. Mas ela não é que nem a lanterna do meu celular, que só ilumina numa direção. A palavra é lâmpada para os pés para o hoje, mas também é luz para o meu caminho, para o amanhã. Por isso eu preciso acender a candeia. Esta candeia que é a palavra, que tem resposta para mim agora, mas que tem direção para o meu futuro, que tem resposta, eu vou repetir até você dar glória, que tem resposta para os meus questionamentos agora, mas que tem direção para o meu amanhã. Oh glória! Acende a candeia. Qual é a segunda coisa? Varra a sua casa. Tem muita coisa perdida lá porque está uma sujeira acumulada. Tem muita coisa perdida que se fazer uma faxina você vai achar. A maioria de nós, a gente já teve essa experiência. Tirou estante do lugar, disse, meu Deus, nem sabia que esse álbum tinha caído aqui atrás, faz tanto tempo que eu não vejo. Outro tirou o tapete do lugar, percebeu uma faca que do nada entrou para debaixo do tapete e ninguém descobriu. Até documento numa faxina aparece. Varra a sua casa. O que isto significa? Vida de retorno à santidade. E eu vou falar algumas coisas aqui agora. Precisamos ser purificados com fogo e com água, que fala de limpeza. Quando eu falo de varrer a casa, eu estou falando de limpeza. Nós estamos precisando ser purificados com fogo e com água, palavra e espírito, fogo e água. Nós precisamos ser limpos do velho fermento. Lembra de Coríntios capítulo 5 e versículo 7, alimpai-vos do velho fermento para que sejais uma nova massa.
O fermento, o problema da gente é que a gente está usando o fermento com o prazo de validade vencido. A gente está colocando na massa coisa que já venceu, que Jesus já descartou, e o Senhor está querendo que a gente seja limpo do velho fermento. Em João capítulo 15, versículo 2, vai dizer que a vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Precisamos varrer a nossa casa para que possamos produzir mais frutos para a glória do Senhor Jesus. Permita-me orientá-lo esta noite, em nome de Jesus. Varra a sua boca para produzir novas palavras. Em nome de Jesus, varra os seus pensamentos para pensar nas coisas que são de cima. Em nome de Jesus, varra os seus olhos para olhar apenas para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, varra o seu coração, varra a sua vida. Varra a imoralidade para longe, varra os pecados escondidos que estão debaixo do tapete da aparência, varra atrás do sofá do teu comodismo, arranca aquelas paredes de teia de aranha que estão lá tirando toda a beleza da sua casa espiritual. Varra, permita que haja um retorno a uma vida de santidade. Tem alguém recebendo a palavra? Tem alguém recebendo a palavra? Se não puder dizer aleluia, grita ai. Se não puder dar glória a Deus, diga ai, 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 está doendo. Jesus está falando comigo. Me ajuda a ser pregador esta noite e pastor. Pegue na mão de quem está ao seu lado e diz: em nome de Jesus, comece a faxina. Varra a sua vida, varra o seu coração, varra essa falta de perdão para longe, varra essa hipocrisia para longe, varra essa frieza espiritual para longe, varra essa falta de vontade de orar para bem longe, varra esse negócio de vir no gabinete pastoral e dizer: sabe como é que é, pastor? A gente é homem, não aguenta ficar sem pecar. Varra, depois que aceitou Jesus como Salvador, não tem esse negócio de homem, de mulher, de preto ou de branco, de alemão ou de italiano, de capixaba ou de rondoniense. É crente lavado, redimido no sangue. Varra. Essa mulher teve coragem, porque para varrer tem que mexer, tem que remover do lugar de muita coisa, tem que enfrentar o desconforto da desinstalação, tem que levantar poeira, porque vai varrer canto da casa que está intocado há muito tempo, vai ter que afastar os tapetes do lugar, botar as cadeiras para cima da mesa para varrer debaixo, de repente virar a cama do avesso para poder varrer debaixo, descobrir quanta sujeira, chinelo velho e sandália nova e até meia que foi jogada para debaixo da cama e que está ali. Varra tudo, tira tudo do lugar, mas depois, tenha certeza, vai achar a dracma que perdeu, vai achar o dom espiritual que há muito tempo você não é mais usado, vai voltar a falar em línguas, porque faz muito tempo que você não fala, vai voltar a cantar cânticos espirituais que há muito tempo você não canta. Quem recebe essa palavra aqui essa noite? Quem recebe essa palavra aqui esta noite? E depois, pastor, ela acendeu a candeia, palavra, ela varreu a casa, santidade, ela buscou com diligência, oração, 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 oração.
Que negócio é esse da gente chegar na igreja e não dobrar mais o joelho para orar? Que negócio é esse da gente sentar e ficar esperando o culto começar? Na igreja de alguns anos atrás, o barulho que se ouvia 30 minutos antes do culto era o barulho de oração. Hoje a gente está aqui ajoelhado orando, a gente escuta converseiro, fuxico, mexerico. Ninguém mais quer saber de orar, mas daí quer poder. Derrama, Senhor, sobre nós o teu poder. Se não orar não tem poder, se não orar não tem vida, se não orar não tem manifestação da glória de Deus, se não orar não tem vitória. Não, pastor, eu oro em casa. Mentira. Quem não ora na igreja não ora em casa, é mentira. Quem não dobra o joelho para orar aqui antes do culto dificilmente dobra o joelho em casa. É preciso orar, ter os joelhos calejados, joelho duro, de orar. Diga para o irmão que está do seu lado, dá glória a Deus, assim eu penso que você está gostando. Diga para ele aí, enquanto a peia estava pegando aleatoriamente, estava todo mundo dando glória a Deus, mas agora começou a pegar na gente, o glória a Deus diminui, não é? Orar. Precisamos buscar com diligência, orar. Uma vida de oração, de intensidade, de busca de Deus. Quando ela acende a candeia, quando ela varre a casa, quando ela busca com diligência, ela encontra. E então ela convida a amiga para festejar. Deixa eu dizer uma coisa, só tem motivo para festejar quem está com as 10 dracmas na mão. Só tem motivo para festejar quem já acendeu a candeia, quem já varreu a casa e quem já colocou a busca com diligência. Tem muita gente festejando sem dracma. Tem muita gente fazendo festa sem as dracmas na mão. Que motivo tem para festejar? Que motivo a gente tem para fazer ações de graça se tem dracma perdida? Que motivo a gente tem para fazer banquete para os outros se a gente sabe que não está bem aqui dentro? Que motivo a gente tem para festejar se temos dracmas perdidas? Ela só faz festa depois que achou a dracma. Ela só faz festa. Eu quero que você sinta o peso disso. Ela só faz festa depois que achou a dracma. Ela só tem motivo para festejar depois de ter reconquistado o que perdeu. Ela só tem motivo para celebrar depois de ter reencontrado o que perdeu. Olhe bem aqui nos meus olhos agora, por favor, e observe atentamente o texto. Ela não perdeu na boate, ela não perdeu na casa de show, ela não perdeu na cama da mulher adúltera, ela não perdeu no bar, ela não perdeu no cassino, ela não perdeu na roda dos escarnecedores. O texto diz que ela perdeu em casa. É possível estar dentro de casa perdendo coisas. É possível estar na igreja e estar perdendo coisas. É possível ser um frequentador assíduo da programação da igreja e estar perdendo as coisas. Pastor, esta mulher perdeu dentro de casa. Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22, ou 13 e 14, se eu não estou equivocado, diz assim: Senhor, abre-nos a porta, em teu nome profetizamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos os enfermos, em
teu nome nós expulsamos os demônios. Abre-nos a porta, e de dentro dirá: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. É possível estar dentro de casa sem ser conhecido pelo dono da casa. É possível estar dentro de casa perdendo valores. É possível. Na parábola seguinte, a parábola conta a história de 2 filhos perdidos. Pastor, não é só um, leia atentamente em casa. Um se perde porque foi para longe de casa, e outro se perde sem nunca ter saído de dentro de casa. O problema da bagunça de muitos crentes não é porque se desviaram, é que dentro de casa se acomodaram, dentro de casa se esfriaram, dentro de casa acharam que pelo muito que fizeram já tinha em depósito para dizer: come, bebe, folga em minha alma, porque tens em depósito para muitos anos. E cruzaram os braços e começaram a perder dracmas. Deus essa noite está dizendo: acende a candeia, varre a casa, busca com diligência, porque o que você perdeu está aqui dentro mesmo. Você vai achar, você vai achar e vai ter motivo para celebrar. Feche os teus olhos, levante a sua mão aos céus esta noite. Levante as suas mãos aos céus. Orabai, Xandarabacandaramai. Oh glória. Oh glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Oh aleluia. 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 Pastor, eu quero reaver o que eu perdi. Pastor, eu quero reaver o que eu perdi. Vamos acender a candeia, vamos varrer a casa, vamos buscar com diligência. Eu gosto do que acontece em Mateus 21, gosto disso, porque o texto diz que Jesus entrou no templo, expulsou os vendedores, os cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, que estavam profanando o sagrado. Expulsou. E depois que ele expulsou, leia em casa, Mateus capítulo 21, versículos 12 a 17. Diz que depois que ele expulsou os ladrões do templo, foram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Eu gosto disso aqui. Antes o templo era só para os profanadores. Antes de Jesus entrar, o templo era só para os vendedores de pombos e de cabritos e cambistas. Mas depois que Jesus entrou, traz os coxos e cegos que eu vou curar. Quando a gente aprende a resgatar valores, tem milagre na casa de novo. Eu disse que quando a gente aprende a resgatar valores, vai ter milagre na casa de novo. Vai ter festa em casa. Vai ter festa em casa. Vai ter festa em casa. Só quem está entendendo a palavra. Vai ter festa na casa. Vai ter festa na casa outra vez. Feche os seus olhos. Coloque a mão no coração. E diga: Senhor, não deixa a nossa igreja perder os valores. Nós queremos mais do teu Espírito. Nós queremos mais de ti. Pastor Reinaldo. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Aleluia, Ele está aqui. Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui, aleluia. Com as mãos sobre o teu coração nesta noite, o Senhor está passando em revista a sua igreja.
O Senhor está preparando a igreja para o arrebatamento, aleluia. E a mensagem é clara: haverá festa na sua casa, haverá festa na minha casa, haverá festa, aleluia. Valores serão restituídos para a glória do nome de Jesus Cristo, aleluia. Sinto o Espírito Santo de Deus queimar neste lugar. O altar está queimando a poder ao Espírito Santo de Deus. Agora é momento de nós olharmos para Deus e confessarmos a Ele e falar para Ele alguma coisa, aleluia. Ai, o Espírito de Deus, Ele está trabalhando. É isto que Ele vai trazer para a igreja do arrebatamento. É essa preparação. É hora de acender a luz, aleluia. Varrer a casa. Se tu quer milagre de Deus, então faça isto. Que o Espírito de Deus, não tem como não sentir. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe a continuação, aleluia, desta obra neste lugar. Porque eu tenho certeza que a tua vida mudará. A tua vida não será mais a mesma. E ela não pode ser. Deus vai te arrancar desse acomodismo. Deus vai curar na tua alma. Deus vai, aleluia, fazer com que você volte a sonhar. Mas é tempo de avivamento. Suribibi calamande colabaxarai. Aleluia, aleluia, aleluia. O que você perdeu? O que você perdeu? O Espírito Santo, Ele está restituindo nesta noite, aleluia. E nós vamos chorar as lágrimas que estão caindo. O Espírito vai recolhendo a sinceridade do teu coração. Ela vai alimentando a tua vida. Aquilo que você vai falando para Deus, Ele vai restituindo na tua família. Ei, há uma palavra de Deus, ainda o Senhor fala. Oremos a Deus, querido, maravilhoso Deus. Nós estamos sendo confrontados pela palavra, a palavra do Senhor. E eu sei que aonde está chegando, Senhor Deus, a transmissão desse culto, dessa palavra, ela está fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas aqui. E aonde ela alcançar, não será somente hoje, mas ela vai ecoar, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele está neste lugar. A autoridade que está manifestada sobre a vida da igreja, sobre a vida do teu filho, ela vem do céu, ela vem do céu, ela vem do céu, ela vem do céu, digna de aceitação. É a palavra digna de aceitação, é a palavra, aleluia. Enquanto você aceita ela, ela vai fazendo o que lhe apraz o coração de Deus. Enquanto você a recebe, ela vai fazendo o que apraz o desejo de Deus. E o desejo dele é limpeza. O desejo dele é que a glória se manifeste, continue em nosso meio. E a glória não sai enquanto tem palavra, ela continua. Receba de Deus a vitória, receba de Deus graça, receba de Deus autoridade, em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Se tu podes, abrace alguém que está perto de você e diga: em nome de Jesus, vamos recuperar o que se perdeu. Aleluia. Por causa de alguma bagunça perdemos alguns valores, mas nós vamos recuperar em nome de Jesus. Você diz amém por isto? Eu não sei quais valores alguém aqui perdeu, mas em nome de Jesus eu creio, você vai recuperá-los.
Eu disse que eu creio que você vai recuperá-los, em nome de Jesus Cristo. Tenhamos todos uma excelente semana em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém.